Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre tua vida, sendo muito poderosa e muito eficiente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais um Salmos, hoje Salmos de número 44. Salmos de número 44, ele é muito interessante. Eu, especialmente, sou muito apaixonado por Salmos, porque Salmos traz uma realidade. Salmos nos faz olhar para a palavra, nos faz olhar para os homens e mulheres que viveram no passado, que tiveram uma extrema intimidade com Deus, uma intimidade muito profunda com Deus, mas isso não tirou a humanidade deles. Isso, Salmos muitas vezes vai trazer para nós demonstrando a realidade do ser humano, não simplesmente a realidade física, de pecado e tudo mais, mas muitas vezes a questão do sentimento. Porque muitas vezes aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia nos leva a alguns sentimentos. E às vezes a gente percebe que as pessoas que nós muitas vezes temos medo de expor o nosso sentimento, e não expor o nosso sentimento simplesmente um para com o outro, mas muitas vezes diante de Deus mesmo. Então nós percebemos que no Salmos 44, o salmista começa a trazer, ele está orando, né? É uma oração que ele está fazendo. Ele está orando ao Senhor dizendo, lembrando que tudo aquilo que Deus fez pelos seus antepassados, que não foi a mão do povo, não foi a espada, não foi a força, mas foi o próprio Deus. Então ele declara isso, ele coloca diante de Deus que ele entende isso, que ele sabe disso, que ele acredita, que ele crê realmente nisso. Ele não tem dúvida que foi a mão de Deus, que é a mão de Deus que traz a vitória, que é a mão de Deus que abençoa. Ele não tem isso. Então ele olha para o passado e vê como Deus foi bondoso para com o povo, como Deus agiu sobre a vida dos seus antepassados, como Deus foi maravilhoso. Só que pega na segunda parte, não sei se na sua Bíblia está assim, mas de repente algumas Bíblias vai estar, que você vai ver que de um versículo para o outro há um espaço maior. Na minha aqui está do versículo 8 para o versículo 9, que ele vai dizer, em Deus, versículo 8, em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Aí, na meu ideia está assim do lado, pausa e dá um espaço maior. Aí ele começa, muda todo o tom do texto, que ele diz assim, mas agora nos rejeitaste, nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Então ele já começa a falar assim, Deus, lá no passado o Senhor foi fiel, lá no passado o Senhor deu a vitória, lá no passado o Senhor agiu, lá no passado o Senhor foi com o povo, o Senhor saía com o exército, o Senhor guerreava pelo exército, lá o Senhor era presente. O que aconteceu agora que ele vai dizer assim, mas agora o Senhor nos rejeitaste, mas agora nos humilhaste, mas agora... Então ele começa uma série de situações declarando assim, Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou? E ele começa a dizer assim, não há um motivo claro, porque nós não abandonamos o Senhor, como ele dizendo para Deus assim, o Senhor nos abandonaste, mas nós não abandonamos o Senhor. Nós não esquecemos da aliança, nós não esquecemos dos teus decretos, nós não fizemos nada de errado. E é tão interessante que às vezes parece os nossos filhos, muitas vezes parece até os netos de alguns irmãos, eu não fiz nada, nós não falhamos, nós não erramos. O que demonstra isso? Demonstra o coração do salmista. Essa era a sensação. É uma verdade? Deus abandona o teu povo? Não. Deus realmente Deus é infiel? De forma alguma. Nós sabemos que não. Mas aqui o que o Salmo está querendo trazer? O Salmo está querendo declarar realmente o coração do salmista. O Salmo está trazendo para nós o que o salmista estava sentindo. Qual era a sensação do coração dele? Então a gente percebe que primeiro ele traz a fidelidade de Deus no passado, mas parece que agora ele se queixa que Deus voltou contra o povo. Porque essa era a sensação do coração dele. Essa era a aflição que estava no coração dele. E o que traz isso para mim como realidade? Que assim somos nós. Que muitas vezes nós podemos declarar o nosso coração, que muitas vezes podemos abrir o nosso coração diante de Deus e dizer aquilo que nós estamos sentindo. Sentindo que estamos abandonados, sentimos que parece que Deus esqueceu da gente, mas nós sabemos no fundo que Ele não esqueceu. Mas quando nós declaramos o nosso sentimento, quando nós declaramos a nossa sensação, isso nos ajuda a compreender. Por isso que a gente fala de aconselhamento, por isso nós falamos de conversar, por isso nós falamos de parceria, de mentoria, porque quando nós falamos, aquilo se torna para nós uma realidade. Se é uma realidade ruim, eu preciso tratar. E se é uma realidade boa, de bênção, eu vou desfrutar daquilo a cada instante. Então é muito importante isso. E que nós possamos olhar para Salmos 44 hoje e sentir essa realidade da qual o salmista está sentindo, e olhar para aquilo que nós estamos sentindo e chegar diante de Deus com um coração sincero e declarar para Ele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Beijo no coração. Um excelente dia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.